Falando em aparelhamento de instituições, vamos falar sobre a ABIN. Teve uma informação que a Folha de São Paulo trouxe hoje. Documentos que estão com a Polícia Federal na Operação Última Milha indicam que servidores da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, usaram o programa espião First Mile durante o governo Bolsonaro. À época, a ABIN era chefiada por Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ramagem nega irregularidades por meio da assessoria. Ele disse que o setor de operações, composto somente por servidores de carreira da ABIN, era o único responsável pela gestão e distribuição de senhas de acesso do programa. Algo muito perigoso em Sakamoto, esse programa espião. Quem ele de fato espionava, quem operava, enfim, as investigações vão trazer essas informações. Diego, as informações que a gente tem até agora, né, que esse programa, né, que foi comprado, inclusive comprado durante ainda o governo Michel Temer, né, mas esse programa teria sido utilizado durante a gestão Jair Bolsonaro para investigar quem? Jornalistas, políticos, funcionários públicos, advogados estariam entre os alvos dessa espionagem sem autorização. E esse programa, ele faz o quê? Ele ajuda a quem detém a identificar o deslocamento dessas pessoas, ou seja, as pessoas descobrem quem aonde tiveram. Então, uma pessoa foi da onde tal lugar para casa de alguém, daí ela foi para casa de alguém através do uso dos celulares, do hackeamento dos celulares, da invasão. Então, você acaba quebrando, né, esse sigilo, né, quebrando a privacidade das pessoas e pode ter sido usado para interesses políticos, né, da gestão Jair Bolsonaro, que torna-se super mais complicado. Tudo bem que, ao que tudo indica, o software deixou de ser utilizado em determinado momento, mas o governo Bolsonaro é um governo que foi claramente golpista, né? Foi um governo que utilizou-se as estruturas do país para o quê? Para atacar instituições, né? Atacar a Constituição, atacar o sistema eleitoral e tentar um golpe de Estado. Então, tudo torna-se pior, porque a gente vai encaixando esses processos, por mais que tenha acontecido antes, né, e não no final do mandato, mas a gente vai encaixando esses processos em processos golpistas por parte do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando também que Alexandre Ramagem, como você bem colocou, Diego, o possível pré-candidato do bolsonarismo à prefeitura do Rio de Janeiro. Tinham dois. Tinha Walter Braga Neto, que foi Casa Civil, uma série de outras ações, de cargos durante o governo Jair Bolsonaro, depois disputou a eleição de 2022 como vice de Bolsonaro, acabou perdendo e foi tornado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral naquele julgamento em que discutiu-se que o Bolsonaro e ele, né, haviam utilizado as comemorações do bicentenário da independência, em 7 de setembro de 2022, para converteram aquilo numa micareta eleitoral, utilizando-se daquilo para seu benefício eleitoral, então ele foi tornado inelegível, né? E agora, né, sobrou para Alexandre Ramagem, para o deputado federal Alexandre Ramagem, que é apontado como o nome. Agora, a depender dessas investigações, Diego, o que vai acontecer? A depender do que a gente avançar nessas investigações, você pode, inclusive, colocar água no chope do deputado, das pretensões do deputado. Porque se você identifica que o software foi utilizado contra pessoas, isso pode, na verdade, não se incriminou o Alexandre Ramalho, vou deixar bem claro, não há um processo de incriminação contra ele ainda. Agora, isso pode vir a acontecer e pode acontecer, inclusive, durante o processo eleitoral, o que pode botar água no chope do bolsonarismo. O professor, sobre isso, né, sobre a BIM, esse aparelho espião e as investigações, né, o que elas podem trazer sobre a utilização. E mais, na avaliação do senhor, é mesmo necessário um equipamento assim para garantir a segurança do país, a integridade do país? Sim, mas por um órgão, no caso a Agência Brasileira de Inteligência, mas legalmente, não para, volto àquele ponto anterior, Diego, para proteção do Estado Nacional, mas não para utilizações políticas ou política partidária. A gente tem que lembrar que a Constituição é uma garantia constitucional e uma cláusula pétrea, o direito à privacidade.
Então, se escutas são clandestinas, se escutas são feitas sem autorização judicial, o que ocorre? Ocorre crime. E devemos também lembrar, atenção, também lembrar que o Bolsonaro cansou de dizer, Sakamoto lembra melhor do que eu, cansou de dizer que ele tinha é, espiões próprios, ele tinha a sua própria inteligência. Ora, como é que era montada essa inteligência dele e o que ele usava, ou que aqueles ligados à inteligência do Bolsonaro, privada, particular, o que eles utilizavam da BIM? Qual a conexão que eles tinham com a BIM? Num segundo passo, o que o Bolsonaro fez? Colocou uma pessoa da absoluta confiança dele, que é o Ramagem, para comandar a BIM, criando entre a velha escola da BIM, que entende e com acerto que uma coisa é a inteligência, outra coisa é a inteligência policial e, portanto, a inteligência da ABIN. É uma inteligência especial, com formação de agentes especiais, e que jamais, atenção, jamais poderia ser comandada ou dirigida por um delegado de polícia. Esse pessoal da velha doutrina da BIM refugava ou refutava o Ramagem e sempre colocava a questão da constitucionalidade, que a BIM tinha que tomar sempre a cautela especial de não violar a Constituição, vale dizer, não atuar fora da legalidade. Então, tudo isso, num resumão, é o seguinte: tudo precisa ser bem apurado, porque há indicativos sérios de uso desse tipo de equipamento, de uso de senha para acesso a esse equipamento de maneira ilegal.